Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre animação de câmera. Como é que a gente consegue criar câmera em 360, como é que a gente consegue criar uma cena panorâmica em que o personagem é visto de todos os lados, como que a gente trabalha com posicionamento de câmera, como que a gente trabalha com mais de uma câmera, tá? Então, vamos ao vídeo. Salve galera, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos falar de como animar a câmera. A gente viu na última aula sobre o conceito, né? A introdução de animação. E a gente vai abordar hoje como é que a gente faz a câmera se animar, porque a gente pode criar movimentos, pode fazer outros tipos de animação. Vou esconder essa luz aqui, tá? Vou trabalhar hoje exclusivamente com a câmera. Vou começar com essa cena mais simples. Daqui a pouco eu pego um outro objeto para a gente ver diferentes aplicações, tá? É uma aula bem dinâmica, mas é muito legal porque tem algumas coisas que a gente vai abordar, principalmente a animação automática. Na última aula eu não abordei o AutoKey. Deixei para falar hoje por causa da câmera. Ah, professor, mas então você quer dizer que a gente não vai usar o AutoKey a não ser pela câmera? Não, você pode usar o AutoKey em qualquer situação. Só que na câmera você meio que vai ficar obrigado a usar o AutoKey. Por quê? Porque é natural que você só mexa a câmera ou só faça os parâmetros de câmera. E não fique se prendendo a clicar, marcar, né? Isso acaba sendo um pouquinho cansativo de fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer eu preciso estar vendo o que a câmera vê, isso eu faço com 0 do teclado numérico, mas eu preciso também ver essa cena aqui do lado de fora, assim, ó, em perspectiva. Eu quero ter essa visão, mas eu quero ter essa visão. E isso é fácil de resolver. Aqui no Blender, se você colocar o seu mouse no cantinho lá em cima, aqui ó, no cantinho aqui onde eu tô, ó, a gente consegue dividir a tela. Legal? Essa tela aqui agora, eu vou deixar ela com a câmera. Eu vou até tirar isso aqui, ó. Pronto, que aí eu posso dar um zoom, ó. Essa é a visão da câmera. Essa é a visão de perspectiva. Então não importa, se eu não mudar a câmera, se eu não tiver outra câmera, ele vai sempre me mostrar essa câmera. Beleza? Isso é muito bom pra gente fazer animação, né? Eu vou subir aqui minha timeline. Pronto. Acredito que já seja suficiente, sem preencher tanto espaço de tela, né? E já vou começar mudando uma coisa. Quando eu venho na câmera e eu vou manipular o gizmo dela pelo painel, se vocês notarem, fica um pouco torto em relação ao eixo do objeto, ao eixo da cena. Fica um pouco torto. Não é muito prático se eu quiser fazer algum tipo de animação. Tá beleza, tá preso no eixo, né? Ctrl Z, tá preso no eixo. Mas como eu quero focar no objeto em si, ó, como a câmera está vendo isso daqui, então eu quero mudar um pouquinho isso aqui, ó. Eu vou mudar o modo que o gizmo é manipulado de global para local. Vocês perceberam que mudou? Global, baseado no grid, local, baseado no próprio objeto. Então se eu quiser fazer uma animação, por exemplo, ó, de eixo Z, olha como é que é mais tranquilo de fazer isso. Ó. A câmera vai se comportar realmente como se você estivesse segurando ela e operando ela. Eu acho mais fácil assim. Professor, não acho mais fácil assim. Tudo bem. Bota em global e anima. Se você tiver necessidade, troca. O jeito que você anima isso interfere no contexto? Não. A animação é uma só. Tá bom? Então isso não muda muito. Eu tenho os conceitos que eu posso marcar keyframe, apertando a letra I, né, para definir location, rotation. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Câmera não anima escala. Câmera não tem escala. O que você vai fazer quando quiser que a câmera se aproxime ou se distancie de um objeto é você animar o eixo Z, que é o eixo de profundidade. Né? A gente tem o X, que é o horizontal, a gente tem o Y, que é o vertical, e a gente tem o Z, que é o de profundidade, o 3D, que é a soma desses três eixos. O Z, ele não é uma escala, ele não aumenta a câmera, ela não cresce. Entende? Ela não cresce. Então, o que define a câmera mais próxima ou mais distante é o eixo Z, é o eixo de profundidade.
Então Scale não se aplica em animação de câmera. Se aplica em animação de objeto, que você quer que cresça. Câmera não cresce. Ah, mas ela aumenta o enquadramento. Enquadramento não é tamanho de câmera. É bem diferente. Vamos falar disso já já, quando a gente for renderizar uma animação, tá? Vamos fazer um pequeno render aqui hoje também, tá bom? Então, câmera não anima escala, tá bom? Câmera só anima location e rotation. Como eu quero economizar keyframe, eu já vou marcar esse cara. Location e rotation. E eu vou vir aqui, ó, e ligar o botãozinho de Auto Key, que é ele que vai definir para mim as animações automatizadas. Elas vão ser naturalmente marcadas quando eu fizer uma alteração. Por exemplo, marquei o Auto Key, nós já temos o keyframe ali. Eu vou colocar mais ou menos aqui em 50 e vou trabalhar o eixo Z. Eu não soltei o clique, tá? Nota que quando eu soltar o clique do mouse, ó, ele já marcou para mim um keyframe. Então ele vai automaticamente agora marcando os keyframes, tá bom? Aqui no 100, eu quero que ela dê uma mexida e uma rotacionada. Vou acertar isso aqui, não. Beleza? Então aqui, ó. Vou dar um play. E aí a gente consegue notar também, né, a visão, né, que a gente tem, tanto da câmera se comportando aqui, quanto da cena em si. Depois de chegar num certo tempo, ela vai voltar. Vou falar sobre isso também. É um loop, né? Vou fazer ainda hoje uma animação em loop. Vamos animar um objeto em 360 graus. Vamos pegar a Suzane e vamos animar. Suzane é o macaquinho do Blender, né? Ou um outro objeto, uma pessoa, um modelo humano. Tem tudo quanto é site de 3D isso. Beleza até aqui, gente? Tá? Então a gente tem esse conceito bem elementar de câmera. Bem elementar de câmera. E aí é o seguinte. Eu vou renomear essa câmera. Eu vou chamar ela de principal. Porque agora eu vou criar outra câmera. Agora eu vou criar outra câmera. Porque eu quero uma outra animação. E aí quando eu fizer uma pós-produção, eu vou ter um render dessa câmera e eu vou ter um render de outra câmera. E aí eu posso criar um multicâmera. Eu posso fazer um multicâmera. Por quê? Porque eu vou ter dois enquadramentos, dois tipos de posição, dois lugares diferentes filmando a mesma cena. Então eu posso criar um multicâmera. Então eu vou criar uma outra câmera aqui, Shift A, câmera. Vou mudar ela aqui, né? Tranquilo? Nota uma coisa. A câmera que está ativa, ela é caracterizada por esse triângulo preenchido. A câmera que está ativa tem um preenchimento. A câmera que não está ativa no momento, ou seja, ela não mostra nada, ela não tem isso, ó. Tá? Essa câmera nova eu vou chamar de secundária. Ela não está ativa. Como é que eu ativo essa câmera? Né? Como é que eu ativo a câmera? Ctrl 0. Agora é ela que está visível, tá vendo? Agora é a câmera que está aqui que está ativa agora. A outra já ficou com o triângulo oco. Não está preenchido, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá lá. Então a câmera que você quer ativar para visualizar, você dê Ctrl 0. Vamos ajeitar ela aqui, né? Eu quero pegar esse enquadramento. Minha animação foi mais ou menos em 0, 50 e 100, né? Então vamos intercalar, né? Eu vou fazer também o Auto Key, né? Vou apertar I, Location e Rotation, pronto. E aqui até 150, eu quero que simplesmente ela vá embora. Beleza? Ah, professor, vai aparecer outra câmera no vídeo. Não, as câmeras não aparecem na exportação, tá? Elas não são feitas para isso. Então eu tenho essa timeline dessa câmera aqui, ó.
E eu tenho essa outra timeline, que não está ativa no momento, mas você pode ver, ó, que ela está acontecendo aqui também, ó. Para eu ver ela agora, eu tenho que dar Ctrl 0 nela. Aí volta para a visão dela. E isso é legal porque você pode ir alternando as câmeras. Então, por exemplo, quero ver a secundária. Seleciono ela, Ctrl 0. Né? Olha lá. Agora eu vejo ela. Ctrl 0. Clico na câmera, ou aqui, ou no Scene Selection, para ir intercalando. Tá bom? O conceito de câmera é esse. Você pode animar, você pode criar várias câmeras, renomeá-las e criar diferentes posições, diferentes tipos de animação para renderizar separadamente e juntar em outro programa, como um Premiere Pro, como um After Effects, como tantos programas hoje de vídeo que tem aí, né, como CapCut, por exemplo. Você pode criar esse multicâmera, embora não é puxando sardinha para o lado do Adobe, mas o Premiere, em termos de multicâmera, ainda é um dos mais possantes, um dos mais eficientes, e fazer a sua exportação, tá bom? Vamos ver agora como é que funciona o 360. Vou falar algumas coisas bem diferentes sobre a criação de câmera em 360 graus. Então, galera, vamos lá. Para o 360 é o seguinte. A gente vai selecionar essa câmera. Isso vale para qualquer coisa, tá? Eu estou fazendo com esse personagem aqui de bloco, que a gente acha em qualquer site, mas funciona em qualquer lugar mesmo, tá? Vou apertar N de navio e eu vou resetar os valores, tá? Tanto de rotação quanto de localização. Eu quero que essa câmera vá para o ponto zero da viewport. Mas por que você quer isso? Porque quando eu colocar o objeto atrelado nela, eu preciso que ela respeite exatamente o ponto zero. Então olha aqui, ó. Eu já posso sair do N, tá? Ó, notem que ela está cravada ali agora, ó, no ponto do eixo, do pivô, tá? Então lembra disso. Shift A, eu vou criar um círculo, uma curve circle, tá? Isso é interessante. Beleza? Vou redimensionar ele. Mais ou menos aqui. Não tem um tamanho não. Depois a gente vai mudar o enquadramento da câmera, então isso não é muito relevante. Esse cara é a guia na qual a gente vai fazer a câmera. Ele é uma guia, uma linha guia, tá? Tranquilo? Isso é bom, tá bom? A gente vai sempre fazendo isso. Você pode redimensionar do jeito que você achar melhor, né? Com G e o Z e subir. O que você fez agora, Rafael? G para mover, só que ele move solto, certo? Z para travar esse eixo, ó, que ele fica sempre no lugar que eu quero. Isso aqui vai ser o trilho da câmera, então vou deixar mais ou menos aqui como se fosse esse bambolê gigante, tá? Para que a gente consiga ter visão do que está fazendo. Essa é a estrutura. Eu preciso ter um objeto. Eu disse que faria isso com a Suzane, né, com o macaquinho. Acabou que eu estou fazendo com isso. Eu vou selecionar a câmera e agora eu vou começar a trabalhar com as abas laterais aqui. Se vocês notarem, tem a abinha aqui, ó, no canto, chamada Object Data Properties, e tem a Object Constraint. A gente vai usar hoje as duas, né, tanto para o render quanto para manipular essa câmera, tá? Object Constraint Properties, propriedades de objeto, tá? Vou lá, vocês podem ver que não tem nada ainda, tá? Mas aqui no ADD Object Constraint, eu vou colocar essa categoria aqui, ó. Follow Path. Follow Path. Vendo ali, ó? Use para animar um objeto ou um osso seguindo um caminho. Que é exatamente o que eu quero. Follow Path. Perfeito. Quem é o Path? Esse círculo. Então vou pegar meu conta-gotas
E se vocês notarem, já está. Tá? Já está. Tranquilo? Só que eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou clicar em Animate Path. E eu vou clicar em Follow Curve. Por que você fez isso, Rafael? Se eu não colocar em Follow Curve, ela vai ficar de costas pro cara, tá vendo? Se eu botar em Follow Curve, ela vai estar sempre virada do jeito que eu quero. Ainda não está calibrada, tá? Mas só de apertar 0 aqui, ó, eu já consigo ver a câmera, ó. Ela está sempre de frente. Vou sair do 0, vou marco 0 aqui. Beleza? Vamos calibrar agora ela, né? Vamos calibrar ela aqui. No Offset, se a gente notar, deixa eu ir para a vista topo. No marco 0, ela não está no lugar que tem que estar. Olha aqui. Ela tem que estar aqui cravada nessa linha verde. Então, ó. -1000. -1000. Esse é o ponto 0. Aqui eu estou definindo o marco 0 dela. Tá? O marco 0. Beleza? Agora sim ela está no lugar aqui para fazer um loop, né? Eu vou criar um loop. Tá? Então, para fazer esse loop, a gente precisa disso. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos transformar ela, né? Aperta 3 para visualizar esse painel lateral. Aperto R para rotacionar e coloco 270. E aperto Enter. Para que ela fique de frente. Tá bom? Ó. Agora eu vou para o painel frontal. Tecla 1. Ela está de lado, ela está fazendo uma selfie, em pé. R, 90. Agora, a minha câmera já está de frente. E se eu apertar 0, eu já consigo ter a visão do que eu quero. Só que ainda não está perfeito. Quando chegar no 250, ela vai dar um erro. Olha lá, ela não faz um loop. Ela não faz um loop. Tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tranquilo? Já está funcionando, tá? Já é funcional. Agora vamos mudar esse enquadramento. Eu vou mudar de perspectiva para ortográfico. Isso na parte da câmera, tá? E eu vou mudar essa escala. E aí eu posso vir aqui na câmera, manipular um pouquinho para cima. Só um pouquinho. No caso, um pouquinho para baixo. Ótimo. Ó, perfeitamente enquadrado. Certo? Perfeito. Do jeito que eu queria. Perfeitamente enquadrado. Tá? Eu posso usar o Y para isso também, tá? Eu fiz na mão, usando o Move, mas eu poderia usar a propriedade Y. Gente, é só isso, tá? Só que notem que ela não faz o loop perfeito aqui, ó. Ela volta. Como é que eu resolvo isso? Se você notar, ela termina essa volta completa no quadro 100. Então eu vou renderizar 100 quadros. Não preciso renderizar 250 quadros. Desculpa. Pronto. 100 quadros. Tá? Com isso eu já consigo ter o mesmo resultado da minha animação. Só que se você notar agora, vai ficar em loop, ó. Ela começa no exato ponto que para, ó. Sem você ver aquela puxadinha, aquela tremida. Muito bom, né? Muito legal, cara. Legal, né? Professor, tá muito rápido. Eu queria mais lento. Como é que eu resolvo esse negócio? Como é que eu deixo lento? A câmera ficou aqui, né? Ficou enorme, né?
Se você clicar na curva e em Object Data Properties, aqui, no caminho do Path Animator, você pode mudar esses valores. Ó. Ele está em 100 quadros. Você pode colocar em 200 quadros. E aí você vai ter que vir aqui também e mudar para 200. E aí você vai ter o loop completo quando chegar em 200. Ó, é só isso. Pronto. Eu gosto mais rapidinho, mas você pode deixar mais lento. Ah, eu quero voltar para 100. 100 e 100. Agora sim. Voltamos como estávamos. Bacana? Vamos renderizar, né? Então, ó, vamos pegar aqui, vamos na categoria de render e vamos colocar ele para Workbench. Eu só quero fazer uma renderização de teste, não quero me prender agora a esse extremo de qualidade, tá? Então eu vou ligar sombras. Beleza? Uma diferençazinha, né? Colocar ele em Matcap. Olha que legal. Vou colocar ele em Matcap. Liguei as sombras, ó. Tá? Para ter profundidade. E coloquei aqui no Viewport Shading. E aqui na saída, no Output, eu defino o que eu quero, tá? Se eu quero 1920 por 1080. Aí é interessante, ó. Eu vou gerar um vídeo. Então eu vou escolher para onde que vai esse vídeo. No meu caso, eu vou salvar para o desktop. Tá? Aqui está em PNG, mas eu não vou salvar em PNG, né? Eu vou gerar um vídeo. Vou gerar um arquivo de vídeo de 24 quadros por segundo. Tá vendo? Ele está lendo para mim isso. Do quadro 1 ao quadro 100. Tá? Você vai escolher isso, porque aqui na categoria de render, você tem render image e render animation. Só que, se eu deixar em PNG, ele vai renderizar 100 imagens. Então eu vou colocar para FFmpeg vídeo. Eu quero que ele gere um vídeo. Eu não quero que ele gere 100 imagens. Tá? Esse é o caminho. Workbench, coloquei um materialzinho para dar uma diferença. Poderia ter colocado aquele básico, tá? Cara, igual o T-1000 do Exterminador. Sacou? Ó, surfista prateado. Pode ser? Surfista prateado. E vou exportar. Lembrando, estou no Workbench, liguei sombras, liguei uma qualidadezinha melhor. Render, animation. E vou esperar ele ler os 100 quadros. Não coloquei numa qualidade absurda, só para a gente ter essa visibilidade. Não fiz em sequência de imagem PNG, logo não tem como remover o fundo, tá? Para fazer aquela remoção de fundo em alfa, tem que ser a sequência de imagens. Já foi. O que eu faço aqui agora, Rafael? Você pode fechar. Na área de trabalho, eu já tenho... Deixa eu abrir com outro programa. Ó. Eu já tenho o surfista prateado aí, ó. Beleza, galera? Então é isso, tá? É isso que a gente ia ver hoje. Animação de câmera, utilizando o nosso queridão Blender. Próxima aula a gente vai falar sobre animação de luzes. A gente se vê lá. Valeu!